Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre o artigo. Então, dentre as classes de palavras, o artigo é uma delas. O que vem a ser o artigo? Então a gente vai procurar passar aqui nos slides, a gente vai colocar conceitos, especificações, com exemplos. A gente vai fazer bem devagar, paulatinamente mesmo, para a gente tirar qualquer dúvida. Tá legal? Acompanhe comigo, olha só. Bom, então o artigo é uma palavra que acompanha o substantivo, tá ok? E se antepõe a ele. Inclusive é por conta do artigo que a gente descobre quem é o substantivo, o aluno, a menina, a casa, não é? Então a gente descobre o substantivo, é um processo para a gente descobrir o substantivo, é colocar o artigo antes, tá ok? Acompanha comigo, olha só. Então a gente tem aqui, ele serve basicamente para determinar o sentido desse substantivo, como generalizando ou particularizando. Generalizando, deixando de forma indefinida, particularizando, deixando de forma definida, determinada. Veja só o exemplo. Eu posso dizer de maneira generalizada, cidadão, animal, portão, flor. Isto é, um cidadão, um animal, um portão, uma flor. Mas eu posso particularizar, não é um cidadão, não é qualquer um, é o cidadão, aquele cidadão. É aquele animal, o animal, aquele portão, o portão, aquela flor, a flor. Então uma forma de nós particularizarmos é colocando esse artigo definido para particularizar. Então nós temos o cidadão, o animal, o portão, a flor. Generalizando, a gente coloca o artigo indefinido, uma. Tá vendo só? Ok. Na maioria das vezes, o artigo é essencial na especificação do gênero, o que vem a ser gênero. Ele vai determinar o masculino e o feminino. E o número do substantivo, o que vem a ser o número, o singular e o plural. Tá bom? Então, muitas vezes é o artigo que vai marcar para a gente essa especificação do gênero masculino ou feminino ou o número singular e plural. Acompanhe comigo. Olha só os exemplos. Repórter é um substantivo que a gente diz que ele é um substantivo comum de dois. Por quê? Se você pode colocar o artigo o, então passa a ser uma pessoa do sexo masculino. Você pode colocar o artigo a e você vai ter uma pessoa do sexo feminino. Assim também representante, assim também atletas. Tá vendo só? O atleta, a atleta, o representante, a representante, o repórter, a repórter. Então quem define aqui o gênero é justamente o artigo, tá ok? Masculino ou feminino. Olha só outros exemplos. Entrou em circulação o ônibus. Ônibus é a mesma forma para o singular ou plural. Mas se eu colocar o artigo o, significa que é o número singular. Se eu coloco os, significa que é o número plural. Tá bom? Olha o próximo. Lápis, lápis. Os dois marcam, né? É a mesma palavra para o singular e plural. Se eu coloco o artigo singular, eu tenho o número singular. Se eu coloco o artigo plural, eu tenho o número plural do substantivo. Tá legal? Bom, vamos então à classificação dele. Como a gente já tinha comentado, né? Ele pode particularizar ou generalizar esse sentido do substantivo, tá legal? Então ele pode ser classificado como definido, aquele que particulariza, ele define, aquele que generaliza, indefine, é o artigo indefinido. Esse artigo indefinido é o que determina o substantivo. Então, veja só, a palavra determinar significa que ela acompanha esse substantivo, tá ok? Ok, e de modo vago, seu sentido é genérico, generalizante. Então, nós temos quais os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Veja bem só o exemplo. Gosto muito de animais, olha só, de forma generalizante, animais. Uma forma, inclusive, de você generalizar é não colocar artigo nenhum, por exemplo, tá ok? Queria ter um cachorro qualquer, uma gata qualquer, uns papagaios quaisquer, umas periquitas quaisquer, veja só. Então é qualquer, então a gente tem um sentido generalizante aí, tá ok? Por isso a gente usa o artigo indefinido.
Já o artigo definido é aquele que particulariza, ok? Seu sentido é particularizante e mais preciso em relação ao indefinido, tá ok? Usamos então quem? O a, os as, são os artigos definidos. Olha só o exemplo. Meu filho gosta muito de animais, olha só, animais de forma generalizante. Aqui nós tínhamos colocado o quê? Um cachorro qualquer, queria ter um cachorro qualquer. Já ele, você precisa ver o cachorro, aquele específico, a gata, aquela específica, os papagaios, as periquitas que ele tem em casa. São aqueles conhecidos que ele tem em casa. Então, por isso, né, foi utilizado aí o artigo definido, tá ok? Emprego do artigo. Então, até agora a gente verificou a classificação, o artigo definido e indefinido. O definido ele chega a particularizar, o indefinido ele generaliza, tá bom? Agora a gente vai para algumas peculiaridades e a gente vai observar o emprego do artigo. Acompanhe comigo, olha só. Para isso, meus amigos, a gente vai notar o seguinte: existe a combinação, tá? Ou a contração de artigo, seja ele definido ou indefinido, com preposição. Então, o que é a combinação? É a aproximação, ok? De uma preposição com um artigo. A gente vai observar, por exemplo, aqui embaixo, nós temos aqui, ó, preposição a mais o artigo o. Então, nós temos a combinação, é a junção, a aproximação entre eles. Já o que vem a ser a contração? A contração é quando você perde um fonema. Veja só, eu tenho a preposição de mais o artigo o. Eu junto os dois, vai dar o quê? Do, não vai ficar deu, né? Eu vou perder esse fonema E aqui, ó. Então nós chamamos de contração quando há essa perda, tá bom? Ok, então a gente vai observar agora o seguinte, olha só. A gente vai trabalhar com a combinação da preposição a, aqui está, com os artigos o ou os, aqui o ou os. Nós teremos então quem? Ao, aos. Exemplo? Vou ao baile, refiro-me aos amigos. Então, nós temos a combinação da preposição a com o artigo o ou os, tá bom? Nós também podemos ter a fusão, que a gente vai conhecer como crase, né? Fusão da preposição a com o artigo definido a ou as, respectivamente. No exemplo, a gente tem aqui, ó, vou à sua casa. Então, note que a gente tem a preposição a, que se funde ao artigo a ou artigo as. Então, nós teremos aqui o acento indicativo de crase em a, as, tá bom? Vou à sua casa, ela saiu às pressas. Olha o próximo. A contração da preposição de, então perdeu aí um fonema, né? Com artigo definido ou indefinido. Gosto, então nós temos a preposição de, mais artigo o ou os. Então, de mais o dá do. De mais os dá dos, tá bom? Gosto do beijo da namorada. E veja só o outro, olha só. Vou pegar aqui agora com de mais a, as. Você viu da, das. E nós temos também a construção dum, duns, tá? Ó, aqui, ó, dum, duns, duma, dumas. Não é errada essa construção, não. Então, olha só, estava falando de um jeito estranho. Isso não é linguagem coloquial, é norma culta, tá bom? Então, pode haver a contração, sim, de uma preposição de com os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Então, é correta a estrutura dum, duns, duma, dumas, sem problema algum, tá legal? Olha só o próximo. É a contração da preposição em com artigo definido ou indefinido, nesse caso, a preposição em com o, os, vai dar o quê? No, nos. Votei em, mas nós temos candidato precedido do artigo o, vai ficar como? Contração. Votei no candidato de oposição. Eu posso ter também a contração com em mais a, as, na, nas, né? E eu também posso ter a contração da preposição em com uns, uma, umas, que acontece aqui embaixo, olha só. Num, nuns, numa, numas. Estão corretas essas construções aqui. Então, olha só, moro num bairro bem longe, pensei numas coisas. Construções corretas de acordo com a norma culta, tá bom? Beleza. E nós temos também a contração da preposição por com os artigos os, a, as.
a gente não vai ter a contração com o artigo indefinido, tá bom? Então, olha só, nós temos por mais o vai dar pelo, por mais os vai dar pelos, mais a vai dar pela, pelas, ó, mais as, né? Vai dar pelas, tá ok? Voltei pelo mesmo caminho, caminhei pela mata. A gente não pode colocar aqui com o artigo indefinido, não existe, tá bom? Beleza. Dizem-se com artigo, agora a gente vai para algumas peculiaridades, tá? Dizem-se com artigo os nomes de trabalhos literários e artísticos, porque são conhecidos, né? Então é natural que a gente coloque o artigo definido, porque são elementos conhecidos. Inclusive aqui, ó, nós temos o nome próprio aqui, ó, marcando aqui. Então é natural que quando a gente tem aí nome de trabalho literário, artístico, né? Essa obra, a gente coloque o artigo A antes dele. Então, a Eneida, a Jerusalém libertada. Por que isso? Porque a gente já tem a noção de que é algo conhecido pela comunidade, né? Mesmo que a gente não conheça, mas é algo conhecido. Então, a Eneida, a Jerusalém libertada, ok? São obras. Se o artigo pertence ao título, isto é, houve uma escolha do autor do texto em colocar esse artigo, tá? Dentro desse título mesmo, ó, tá ok? Então ele há de ser escrito obrigatoriamente com maiúscula, porque ele faz parte do título dessa obra. Olha só, em Os Lusíadas, A Tempestade, Os Sertões, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então são obras, o autor, ele escolheu colocar o artigo dentro do título, então faz parte do nome, automaticamente tem que ser escrito com letra maiúscula. Tá legal? Continuando, não pode haver contração, marca aí que é importante, quando o artigo fizer parte do título e a preposição não. Então toma cuidado com isso, né? Por exemplo, aqui nós temos, então veja, em Os Sertões, o Globo, isso aqui então é o sujeito, né, ó, da forma é. Então, Os Sertões é uma obra de Euclides da Cunha, o Globo é um jornal de relevância no Brasil. Então, note que o artigo, ele faz parte do título, tá ok? Beleza, aqui nós temos o sujeito, né? Não tem preposição aqui, ainda não estamos falando da contração, tá? Só para você notar que aí nós temos Os Sertões é uma obra de Euclides da Cunha, o Globo é um jornal de relevância no Brasil. Não há preposição aqui antes, por quê? Um sujeito não tem preposição antes, não é? Ok, tranquilo. Mas se a gente coloca isso dentro de uma estrutura que tem a preposição, ó, preposição em aqui, preposição em aqui. Só que essa preposição não faz parte do título. Então, naturalmente, nós não podemos juntar aqui, ó, em mais os da nos, em mais o da no, não pode. Então tem que ficar em Os Sertões, a gente tem que preservar aqui o nome Os Sertões. Porque não é Nos Sertões, a obra não chama Nos Sertões, não é? Li ontem em O Globo, veja só, O Globo é o título, não pode haver a contração aqui. Li ontem no Globo, a gente faz uso disso, dessa contração numa linguagem coloquial, mas na norma culta a gente deve preservar o título integralmente. Em Os Sertões, conta-se a história da Guerra de Canudos. Li ontem O Globo, as astúcias jurídicas dos mensaleiros, tá bom? Cuidado com isso. Formas erradas, e a gente faz uso dessas formas erradas na linguagem coloquial. Rapaz, nos Sertões, conta-se a história da Guerra de Canudos. A gente não deve fazer a contração, por quê? Porque o nome é Os Sertões, não é Sertões somente, né? Li ontem no Globo, também não, porque o título é O Globo, não é Globo somente, tá bom? Cuidado com isso. Então a gente não pode utilizar essa forma errada aqui. Exemplos que a gente tem aí, né, dos periódicos, fotos publicadas por O Globo, o autor até colocou aqui, ó, O Globo entre aspas, para chamar a atenção de que é o nome, tá bom? Então só para você ficar ligado aí. Então o artigo está dentro do título, não pode haver uma contração. Não foram publicadas pelo Globo, é por O Globo, tá bom? Cuidado com isso, hein? Olha o próximo aí, coluna em O Globo, olha só, então não pode haver contração do em, mas o O aqui, ó, porque a gente deve preservar o artigo integralmente aqui nesse título, tá legal? Show de bola, vamos à frente. Leia em O Globo, olha só, não houve a contração, leia no Globo, e sim, leia em O Globo, mas por que isso? Porque nós temos aqui o artigo O que faz parte do título, toma muito cuidado.
Vamos lá, mais algumas ideias interessantes aqui. O artigo definido, ou a, os, as, geralmente não é empregado antes de nomes próprios de cidades. O nome de cidade normalmente não é, tá ok? Não precede esse nome. Então, olha só, Paris é uma cidade gloriosa. Estivemos em Nova York, Paris e Lisboa nas últimas férias. Então, nome de cidade normalmente não vai ser precedido de artigo. Normalmente, geralmente, não é sempre, tá legal? Beleza. Se o nome próprio de cidade vier determinado por adjetivo ou uma expressão adjetiva, que a gente vai chamar de locução adjetiva, o uso do artigo vai ser obrigatório. Então, olha só, Roma normalmente não vai ter o artigo. Roma é linda, por exemplo. A gente não vai colocar artigo, mas a gente coloca o artigo quando a gente determina. Tá? Ó, nesse caso, eu tenho a locução adjetiva, essa expressão adjetiva, que caracteriza Roma. Então, automaticamente, a gente tem que colocar esse artigo também determinando o substantivo Roma. A Roma dos Césares foi um marco na história. Lisboa, normalmente, não vai ter o artigo antes. Não vai ter o artigo antes. Mas nós colocamos uma locução adjetiva aqui, determinando Lisboa. Isso quer dizer, então, que o artigo também deve determinar. Iremos com crase a Lisboa dos meus antepassados. Cuidado com isso, tá ok? Geralmente, vêm precedidos de artigos os demais nomes próprios geográficos, chamados de topônimos. Marca aí. Os demais topônimos vão ser precedidos de artigo, né? Olha só, geralmente, tem alguns que sim, tem outros que não, mas isso intuitivamente a gente já sabe, tá bom? De continente, país, estado, província, oceano, montanhas, rios, veja só, a Europa, o Paraguai, a Argentina, o Oceano Pacífico, o Nilo, as Canárias, a Alemanha, etc. Isso aí, a gente não vai ficar decorando qual topônimo tem, qual topônimo não tem, a gente já tem internalizado isso, tá? Então você não vai ter dificuldade para saber quando você vai colocar artigo ou não antes desse topônimo, tá bom? Beleza, por isso que a gente coloca aqui, geralmente, para ter uma noção. Isso só vai chamar a sua atenção de coisas que você já sabe, tá legal? Acompanhe comigo na tela, olha só. Mas existem países, estados, cidades que não permitem o artigo. Então, por isso que a gente colocou aqui atrás, aqui, ó, geralmente, vem precedido de artigo, geralmente. Mas a gente vai encontrar também países que não vão admitir, tá? País, estado ou cidade que não vai admitir. Então, olha só, que não vão admitir. Então, olha só, Portugal, vou falar o Portugal, Cuba, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina. Então, a gente viu, né, que a gente não tem aqui o artigo antes, só se a gente determinar, tá ok? O Portugal das Maravilhas, o Portugal das Maravilhas é interessante, assim se assado. Eu só coloco uma locução adjetiva, opa, eu então posso colocar o artigo antes, tá legal? O Portugal da minha família, eu posso dizer isso, tranquilo. A Cuba das grandes passeatas, alguma coisa nesse sentido. Então, se você coloca a locução adjetiva, opa, você pode colocar o artigo antes, tá legal? Mas, simplesmente, sem determinante, a gente não vai colocar o artigo. Acompanhe comigo. Continuando aqui, o artigo tem seu uso facultativo antes de nomes próprios de pessoa. Por que nomes próprios de pessoa, que a gente colocou aqui, ó, pessoa? Porque os nomes próprios de lugar, a gente já viu que pode ter ou não artigo, tá bom? Então fique ligado nisso. Então, Paulo vai viajar conosco? Eu também posso, se eu quiser, eu posso colocar um artigo. O Paulo também vai viajar conosco, tá vendo só? É preciso dizer a Pedro que vamos amanhã bem cedo. É preciso dizer ao Pedro que vamos amanhã bem cedo. Então isso é muito regional até. Tem lugares, né, no Brasil, tem regiões do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro. É normal no Rio o pessoal não colocar o artigo antes do substantivo próprio de pessoa, tá? Falei isso a Pedro. A pessoa evita colocar ao Pedro. Minas Gerais, por exemplo, já gosta de colocar o artigo antes, tá ok? Mas isso não faz mudar sentido, não há nenhum problema. E também não é questão de regionalismo, não, porque é norma culta, você pode usar ou não, tá? E aí determinada região gosta mais de usar, outra não gosta de usar, só isso, tá bom? Então as duas formas são aceitas pela norma culta e não há diferença de sentido, acompanhe comigo. Continuando aqui, a gente vai verificar o seguinte, aqui, cuidado, hein?
antes de expressões de tratamento, o artigo é omitido. Então, olha só, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria vão apoiar o plano de paz da ONU. Então veja que antes do Vossa Alteza, Vossa Majestade, quer dizer, antes desses pronomes de tratamento, a gente não vai colocar o artigo, tá legal? Não coloca e pronto. Aí a gente vai colocar aqui um macete. Uma forma prática para lembrar que não há artigo nesse caso é o quê? Já que o você também, né, o pronome você, é de tratamento, assim como Vossa Alteza e tal, você consegue falar isso aqui, ó, o você vai viajar, vai apoiar o plano de paz? Não, você vai apoiar o plano de paz. Então, se o pronome de tratamento você não admite artigo antes, por que o Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, por que eles admitiriam artigo? Não. Por que eu estou falando isso? Porque mais à frente, na parte de regência, de uso de crase, você vai notar que não pode haver crase diante de pronome de tratamento. Então, refiro-me a Vossa Alteza. Nesse caso, refiro-me a só preposição. Vossa Alteza não é precedido de artigo, por isso não vai haver crase. Coisa que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo. Continuando aqui, a gente tem o seguinte: o artigo deve ser excluído antes da palavra casa, no sentido de própria moradia. Aí, olha só, desde que não venha particularizado. Então, olha só, vamos para casa, voltamos bem tarde a casa. Então, no sentido de própria moradia, a gente não coloca o artigo a. Meus amigos, isso é coisa do nosso cotidiano, a gente já sabe disso. Quando você fala assim, terror, por exemplo, eu falo assim com você agora, né? Vem cá, você está assistindo essa aula aí de onde, hein? Aí você fala, rapaz, de casa. De casa. Você não fala da casa, eu falo de casa. Você está onde agora assistindo essa aula, hein? Ah, eu estou em casa. Você não fala na casa. Por quê? Se você coloca eu estou na casa, eu já sei, você não precisa nem completar, eu já sei que você não está na sua própria casa, está na casa de alguém. Rapaz, eu estou na casa do meu amigo, eu estou na casa dos meus pais, eu estou na casa do fulano de tal. Então, nesse caso aí, você colocou um elemento determinante, aí você passa a colocar o artigo a antes da palavra casa, né? Porque aí não vai ter mais o sentido de própria moradia. Acompanhe isso comigo, olha só. Então, olha aqui, ó, no sentido de própria moradia, então não tem artigo. Voltamos, eu tenho apenas a preposição para e o substantivo casa. Aqui, voltamos, bem tarde, a, preposição a e casa sem artigo antes, tá bom? Nós preferimos utilizar aqui, ó, vamos para casa, né? Então, no Brasil, a gente prefere utilizar a preposição para. Já, por exemplo, no sentido da palavra casa, própria, que a gente não tem artigo antes, a gente costuma observar isso na linguagem mais de Portugal, tá? Em que eles utilizam mais a preposição a, tá bom? Beleza, vamos à frente. Aí eu quero que você note aí que nós temos a preposição para e a preposição a não tem artigo, por isso não tem crase, tá? Beleza, olha só agora quando a gente coloca um determinante. Veja só, coloquei um determinante velha para a palavra casa. Então, significa que eu tenho artigo a para essa palavra casa aqui. Ah, Terror, por que aqui não tem crase? Não tem crase porque eu tenho a preposição para mais o artigo a. Então, não pode haver crase por conta disso, não é? Agora, olha só embaixo. O verbo voltamos exigiu a preposição a, tá bom? Aqui, ó, temos a preposição a aqui. E a palavra casa, como ela foi particularizada, ela admitiu o artigo a. Quer dizer, aí nesse caso o artigo a ele é obrigatório. Por isso nós juntamos e nós tivemos a crase aqui, tá? Só para você notar aí, a palavra casa no sentido de própria moradia não tem artigo a, mas tendo a expressão particularizante como velha, dos amigos, quer dizer, algum elemento que caracterize a palavra casa, tá bom? Automaticamente nós passamos a ter o artigo a e nesse caso, ao encontro da preposição a gente passa a ter crase. Vou limpar isso daqui para ficar bonitinho, né? Olha só, puxei o negócio bonitinho, fiz o lado bonitinho aqui e está tudo bagunçado. Então, veja aí essa estrutura. Eu tenho a preposição para, tá aqui, preposição a, tá aqui, artigo a aqui e o artigo a que também fez com que houvesse a crase, né? Essa fusão dos dois as aí.
Continuando, o artigo deve ser excluído antes da palavra terra, tá ok? Por quê? Quando, e diante da palavra bordo também, então quando a palavra terra tiver oposição a bordo, a gente sabe que os dois aí não tem artigo A, tá bom? Então nós temos, ele veio de bordo para a terra, Pedro já está em terra, quer dizer, estava a bordo, agora pisou em terra, tá ok? Então nesse caso, a gente vai ter aqui bordo sem artigo, terra sem artigo, terra aqui também sem artigo, porque está em oposição a bordo, ok? Logicamente, se a gente tem, olha só, terra como antônimo de bordo, como nós falamos, mas tem expressão particularizante, como a gente falou lá na palavra casa, quando a gente falou também nos topônimos, automaticamente recebe o artigo. Olha lá, veio de bordo, tudo bem, para a terra dos amigos, é uma terra já particularizada, então a gente tem aqui o artigo A. Terra natal, natal caracterizou terra, tá ok? Então natural, e sua também caracterizou terra, então nós temos aqui o artigo A. Pedro já está na sua terra natal, tá bom? Show de bola! Pisando então à frente, olha só. Antes de pronomes adjetivos possessivos, terror. O que é esse adjetivo possessivo aí? Tá? Pronome adjetivo primeiro. Vamos lá, o que é um pronome adjetivo? Eu falo que o meu amigo, o meu amigo é assim, assim, assado. Então veja só, a base é a palavra amigo, é o substantivo amigo. Eu tenho o pronome possessivo meu, que caracteriza amigo, tá bom? Dá a ele o valor de posse, tá bom? Tranquilo. Mas eu posso dizer o seguinte, que o fulano pegou o livro dele e o meu. Aí a palavra meu já ocupa o valor substantivo, um pronome de valor substantivo. Inclusive aqui, é precedido do artigo o. Está vendo só? Então aqui ele é a base, ele automaticamente substituiu, ou faz subentender a palavra livro. E o meu, livro. Tá legal? Então aqui, e o meu, você sabe então que o pronome foi precedido do artigo o, está sozinho, não tem mais substantivo diante dele, naturalmente ele vai ter um papel substantivo, tá legal? Isso nessa aula de pronome a gente volta nisso e explica bem direitinho também. Antes de pronomes adjetivos possessivos, então isso aqui é um pronome adjetivo, porque ele caracteriza um substantivo, e ele tem valor de posse, tá? Meu, teu, seu, nosso, vosso, tá bom? O uso do artigo é geralmente facultativo. É esse aqui de quem a gente está falando, tá? Então, esse pronome possessivo aqui tem valor adjetivo porque ele caracteriza substantivo posterior. Então, esse substantivo aqui, ele pode ter ou não o artigo. E também não tem mudança de sentido, pode ficar tranquilo. Então, eu posso dizer nosso, olha só, nosso é pronome adjetivo, porque caracteriza o substantivo posterior. Minha irmã, caracteriza o substantivo posterior. Está vendo só? Beleza, tem valor possessivo e é um pronome adjetivo? Opa, se eu quiser colocar o artigo, eu coloco. Se eu não quiser colocar o artigo, eu não coloco. Então, essas duas construções aqui estão corretas. Tá legal? Beleza. Agora, veja só. Quando o possessivo for um pronome substantivo, olha só, aqui, ele é pronome substantivo, por quê? Porque na sequência aqui não tem um substantivo para ele caracterizar. A gente pode subentender, mas não está caracterizando explicitamente. Então a gente fala que ele tem um valor de pronome substantivo, tá legal? Beleza, por conta disso, aí o uso do artigo é obrigatório, justamente para poder forçar, subentender o substantivo posterior. Marcela já fez mais uma das suas, aí... suas o quê? A gente vai poder entender aqui das suas atrocidades, das suas atitudes e assim por diante. Ele não viu a sua cara, mas a minha cara ele viu. Então vai subentender aqui a palavra cara. Vai subentender. Como elas não estão aqui, naturalmente esse substantivo tem valor substantivo. Esse pronome, tem valor substantivo e o artigo tem que estar aqui para determinar exatamente esse pronome de valor substantivo. Uso obrigatório do artigo, tá legal? Show de bola, vamos à frente. Quando anteposto ao numeral, então nós temos aqui o numeral 30, nós temos aqui o numeral meia,
O artigo denota uma aproximação, normalmente o artigo indefinido, que marca essa ideia de aproximação, quer dizer, quantidade aproximada, é essa a ideia, tá ok? O aproximação aqui quis colocar a ideia de quantidade aproximada. Teria ele uns 30 anos, faltou até um mais ou menos aqui, né? Você pode subentender mais ou menos, né? Ficamos lá uma meia hora, mais ou menos, não se sabe quanto exatamente, tá vendo? Então ele dá uma noção de quantidade aproximada. Bom, pessoal, então a gente finaliza por aqui, já já a gente volta, valeu?